Beleza, beleza. Show de bola. Vamos lá. Só confirmando aqui, tá tudo certo. Tranquilo. Confirmando aqui o compartilhamento da tela. Beleza. Vamos lá. Bom, pessoal, nessa, nessa reunião surpresa, digamos assim, que a gente está realizando aqui hoje. Hoje são dia 21 de setembro de 2022. Nessa data, no momento que nós estamos fazendo essa transmissão, fazendo essa gravação, faltam aí cerca de 4 semanas, aproximadamente, para a data da realização do exame da OAB de primeira fase. A gente sabe que nessa reta específica, os estudantes costumam ficar muito ansiosos, muito nervosos. E um dos nossos objetivos aqui, pessoal, hoje é basicamente a gente vai tratar de 3 temas. Nós vamos bater um papo bacana aqui sobre o exame da OAB, que o pessoal está passando, o o pessoal está sentindo. Nós vamos ter momento aqui para vocês fazer perguntas, tirar dúvidas. Já recolhemos lá na rede social algumas perguntas que as pessoas gostariam de ver respondidas. Além disso, a gente vai falar sobre um roteiro estratégico para você utilizar nessa reta final de preparação, que a gente sabe que uma coisa é você fazer uma preparação quando você está lá no oitavo, nono período da faculdade. Ou ainda, quando você resolve que se concentrou para valer. Você já passaram por isso? A pessoa bota na cabeça dela, não, a OAB é uma prioridade para mim nesse momento. Normalmente, quando a pessoa toma essa decisão, às vezes está faltando, sei lá, deixa eu botar o pessoal no mudo. Isso, coloquei o pessoal no mudo aqui, mas tranquilo, pessoal. Quando você toma a decisão de fazer o OAB, a OAB vira uma prioridade, é muito comum. A gente, de vez em quando, roda pesquisa sobre isso, o aluno está ali, faltando 4, 5, 6 meses para a prova. Normalmente, o aluno dá aquela sentada. O professor Tadeu Júnior está aí na área. Opa, e aí, Thiago? Bacana? Opa, Tadeu está ajustando ali a câmera dele. Isso. Tadeu, eu estou falando aqui que quando o aluno ele vai resolver na reta final, que ele vai fazer para valer o exame da OAB, é muito comum, está faltando 6 meses, 5 meses, 4 meses. A gente pode dizer que, em termos de preparação, esse é praticamente longo prazo. A gente agora vai falar sobre uma dinâmica um pouco diferente, aquela dinâmica de reta final de curto prazo mesmo. E aí a gente vai falar um pouco sobre um roteiro estratégico. Eu gosto até de dizer assim, pessoal, o que que eu faria se eu fosse prestar o exame da OAB? Qual é o roteiro que eu seguiria nessas próximas 4 semanas? Além desse roteiro estratégico, a gente vai, obviamente, fazer uma ofertinha para vocês aqui no final. Nós vamos falar sobre a mentoria, não, a imersão OAB, que ela tem uma dinâmica um pouco diferente. Ela trabalha o tempo de uma forma diferente, nós vamos falar depois, além de responder muitas dúvidas de vocês em relação ao exame de ordem. Para começar aqui, já convido o Tadeu a saudar todo mundo, agora já está firme e forte ali, consolidado. Vai. Tudo certo. E aí, galera? Bacana? Bom dia a todos. Então, a nossa proposta aqui é mostrar para vocês, né, o que fazer aí nessas últimas semanas. Falta aí pouco mais que 4 semanas para a prova do AB. E a ideia é dar esse gás aí nessa reta final e chegar firme, chegar batendo pesado na prova do AB. Beleza. Bom, pessoal, eu diria aqui, para a gente iniciar já falando sobre o roteiro estratégico, primeiro de tudo, pessoal, o exame da OAB, ele é um rito de passagem muito importante. A gente bate muito na seguinte tecla. A maioria dos estudantes no Brasil, na área do direito, eles estudaram em faculdades particulares. Cerca aí de 10% dos estudantes fizeram escola pública. Como a gente sabe que a ampla maioria dos estudantes fizeram faculdade particular, aí você pode refletir um pouco quanto que a pessoa normalmente gasta para se formar num curso de direito aqui no Brasil. Tirando situações específicas, como a pessoa que faz o ProUni, ou mesmo quem faz FIES, a pessoa que paga a mensalidade, que é a ampla maioria dos estudantes, a pessoa vai gastar aí na faixa de 100, 150, dependendo do lugar, até R$ 200 mil para você se formar num curso de direito.
Isso é um investimento relativo à graduação. Quando o aluno passa pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, a OAB ela é um importante rito de passagem, até para quem não vai fazer o exame, para quem não quer exercer a advocacia depois. É óbvio que eu sei que todos vocês têm consciência disso, mas quando a gente fala dessa preparação especial de reta final, a gente tem que ter plena consciência de que ele já teve uma jornada de estudo durante a graduação, ele pode estar lá no oitavo, nono ou décimo período, ou já ser graduado, não importa. O aluno ele já tem uma boa noção do que é o raciocínio jurídico, ele já consegue pensar em termos de lei, doutrina e jurisprudência, ele já conhece boa parte dos institutos jurídicos, ele já sabe pensar como um jurista, digamos assim. O que a pessoa vai ter que fazer é vencer uma etapa que uma etapa, como diria, o cachorro do vizinho está latindo aqui, mas é o seguinte, esse rito de passagem ele é importante para todo aluno de direito. Então, não se preocupe, quem está passando por ansiedade, quem está cheio de dúvidas de estar no caminho certo ou não, essa é uma situação muito comum. Aqui no Império Jurídico, a gente se depara com isso o tempo todo, não é verdade? É isso mesmo, assim, gente, uma das principais dificuldades aí, além de todas as exposições que o Thiago traz, é que poucos alunos conseguem compreender essa parte estratégica da prova, né? Essa parte fundamental da prova. O edital da OAB, ele traz alguns detalhes que muitas vezes ele fica relegado, ele não é dado atenção específica, né? E também a outro ponto que é fundamental, que é de extrema importância, nós podemos destacar basicamente o histórico da OAB. A OAB ela costuma trazer, né, algumas referências, ela costuma trazer algumas ideias que vão apontar, né, o que a gente deve fazer visando a próxima prova. Então, a gente já tem um bom tempo onde a nossa proposta é apresentar essa parte mais estratégica do exame de ordem, é procurar trazer para os alunos uma visão de avançar rapidamente rumo à aprovação no exame do OAB. Às vezes, o aluno ele fica pulando de cursinho em cursinho ali em busca desse resultado, nem é conteúdo mais que ele precisa. Às vezes ele nem precisa mais absorver mais conteúdo, ele precisa alinhar alguns fundamentos. Tá? E aí a gente vai estar, ao longo dessa manhã, né, nós estaremos discutindo e vamos estar apresentando para vocês algumas ideias fundamentais dessa estrutura, né? E como que você pode estar, em pouco tempo, tendo esse turbo aí na preparação, né? Tendo esse desenvolvimento de forma mais rápida, nessa reta final. Isso. A gente até avança aqui para falar um pouco sobre esses três maiores erros que o aluno tem que fazer de tudo para evitar ao máximo. Gente, aqui é reta final. O primeiro erro que o aluno vai ter que evitar ele vai estudar sem estratégia. A gente vai colocar aqui não priorizar os assuntos estratégicos. Vou até fazer uma coisa diferente aqui, Tadeu. Vou colocar aqui na tela de vocês um material que até faz parte dos nossos cursos de Direito Constitucional, faz parte também da mentoria, da imersão OAB, um material que mostra quais são os temas prioritários no estudo da disciplina de Direito Constitucional. Vou pedir licença aqui, que eu vou procurar o arquivo para mostrar para vocês. Enquanto isso, o Tadeu pode falar um pouco sobre essa diferença, né? Existe uma diferença de estudar para a faculdade e estudar para a OAB, Tadeu. Vai desenvolvendo aí Isso, enquanto eu vou bacana. localizando o arquivo. Ok, então, gente, na faculdade, no ensino médio, enfim, sempre que a gente estuda, a gente é levado a estudar aquele conteúdo específico para aquela prova, tá? Poucas vezes nós somos incentivados a aprender o conteúdo, tá? E eu acho que é um dos grandes problemas, né, que a educação enfrenta de modo geral, tá? Em linhas gerais. Você passa ali todo o ensino médio estudando, realizando provas, e quando chega no vestibular, a maioria dos alunos
tem um resultado decepcionante. Na prova do OAB é parecido também. Você passa a vida inteira, ali 5 anos na faculdade, tira notas boas, consegue aprovação nas disciplinas, só que quando chega no OAB, a maioria dos alunos também tem um resultado negativo. Por que isso, gente? É justamente porque você estuda para obter uma nota, estuda geralmente em cima da hora, né? Força o seu cérebro a gravar aquilo ali para uma prova que já vai acontecer logo na semana seguinte, ou às vezes você estuda no dia da prova, né? O incentivo sempre é você precisa tirar nota para passar, né? E não você precisa estudar para aprender, né? Então, assim, isso acaba complicando quando você tem que enfrentar uma prova como a prova do AB, que você tem que conhecer o conteúdo, tem que compreender o conteúdo para poder chegar bem diante da prova. E a nossa ideia aqui é basicamente quebrar esse tabu, né? Mostrar para vocês que tem uma alternativa onde você pode estudar o que tem de fundamental, como o Thiago vai mostrar aqui para vocês, e tem algumas técnicas, tem algumas estratégias que você pode aplicar para manter esse conteúdo vivo até a data da prova. Vai lá, Thiago. Só confirma aí, está aparecendo os temas prioritários de constitucional. Vocês confirmam aí, pessoal? Pode até colocar Isso. no chat também. Tá, né, Tadeu? Tá. Então, beleza. Aqui na tela, pessoal, esse é um dos maiores erros que você tem que evitar nessa reta final. Uma coisa é você pegar o livro do Pedro Lenza lá, que tem 1.000 páginas, que trata da doutrina de direito constitucional. Vou fazer uma pergunta para vocês, de 0 a 10. O quanto vocês se sentem confiantes na matéria de direito constitucional? Quem está aqui ao vivo com a gente pode até usar o chat para responder. De 0 a 10. Você se sente confiante o quanto na matéria de direito constitucional? Só para ter uma noção. A gente está fazendo a transmissão em 2 locais diferentes. Vamos ver o que o pessoal pode perder a timidez. Pessoal, pode falar que de 0 a 10, qual o seu grau de domínio em relação à matéria constitucional para nessa prova de primeira fase? Enquanto o pessoal vai respondendo aí, a gente vai falando o seguinte, pessoal, em direito constitucional, se a gente for dizer para vocês priorizar nessa reta final, com base nos estudos que a gente faz, como eu estou desde 2012 orientando alunos com o exame da OAB, a gente já tem uma certa canja, uma certa experiência. Essa lista aqui, pessoal, essa lista faz parte do nosso treinamento de direito constitucional, que é um curso com aula gravada, faz parte da mentoria, faz parte da imersão. A gente utiliza isso aqui como material base. Você vai pegar isso aqui e trilhar esse caminho. Existem esses temas aqui de direito constitucional. A Patrícia está dizendo aqui muito pouco. O André também está colocando aqui, dizendo que mais ou menos. Então, tem a resposta variável. Aparentemente, ninguém está com amplo domínio, digamos assim. Mas tudo bem, sempre vai dar tempo de você se preparar até a prova. Esses temas aqui, pessoal, você não precisa estudar o direito constitucional inteiro. Na reta final, a gente faz um ajuste na sua preparação, que você vai priorizar direito e garantia fundamental, organização dos poderes, aí tem discussão executivo, legislativo, judiciário, direitos políticos e nacionalidade, remédios, controle de constitucionalidade e a parte da ordem social. Pessoal, se a gente fosse listar no índice de um livro de direito constitucional, lá deve ter coisa de 70 tópicos. O que a gente está falando para vocês é que tem cerca de 7, 8, 10 temas que ele tem uma incidência muito maior nas provas, estatisticamente falando. Eu sei que o povo de direito odeia matemática, mas nesse momento você tem que se concentrar, se passar na matéria, se ter uma boa nota em constitucional, passar no exame da OAB. É importante para você, é isso aqui que você tem que prestar atenção. O direito constitucional, vou até pedir para vocês, pode tirar o print aí dessa tela, para vocês saberem, olha, nesses próximos dias, eu vou priorizar o estudo dessa aqui. E vou até falar aqui, pessoal, para vocês que estão ao vivo, eu acho que eu não vou disponibilizar essa gravação depois, mas eu vou dar uma estratégia preciosa, coisa que a gente já fala lá dentro das mentorias e programas avançados. Qual desses temas que você vai estudar primeiro? Por exemplo, a Patrícia aí que respondeu que não se sente tão confiante em constitucional. Patrícia, você vai pegar esse tema aqui, ó, aproveitar que você está ao vivo, responde aí.
qual desses temas aqui é o que você tem o menor domínio? Qual o que você domina menos? Você consegue falar para a gente aqui? Para dar uma orientação mais específica? Será que é possível? Tem a Alice, a Patrícia, tem o André. Tem uma pessoa aqui que eu não estou conseguindo enxergar o nome. Coloca aí para mim, pessoal. Você que está nos assistindo aqui ao vivo, se tiver confortável em compartilhar, isso tem problema não. Esse tema aí está colocando nenhum deles. Não tem problema. Pois, Patrícia, se você está com dificuldade em todos esses temas, você pode seguir essa ordem, digamos, cronológica, essa ordem de priorização para ir do começo ao final. Por quê? A matéria de constitucional, pessoal, ela tem uma pegada diferente. Todo aluno de direito, ele tem pelo menos uma noção de direito constitucional. É diferente do tributário, né, Tadeu? Qual é o sentimento que Isso. o povo normalmente associa com o tributário? A maioria dos alunos tem aversão ao direito tributário, né? São poucos alunos que recepcionam bem essa disciplina. Empresarial também. A gente sabe que tem as matérias que o povo ama e tem as matérias que o povo odeia. É muito comum. As queridinhas e as mais odiadas. A gente vai até falar sobre isso. Quando a gente coloca aqui, e uma aluna como a Patrícia que diz que está com dificuldade nesses temas, você vai pegar aqui, Patrícia, vai estudar essa lista, porque essa aqui são os temas mais cobrados em constitucional de forma recorrente. O qual é o desafio que a gente faz? Você não pode, de forma nenhuma, e todo mundo que está nos acompanhando também, você não pode, de forma nenhuma, ir para a prova da OAB sem ter estudado pelo menos uma vez, idealmente até mais vezes. Você vai estudar pelo menos uma vez esses temas aqui de constitucional. E os outros, professor? Os outros temas, pessoal, você não quer dizer que não vai estudar ele de forma alguma, mas a forma como você vai estudar muda. O que é que você prioriza? Prioridade, pessoal, é aquilo ao qual você dedica 70, 80% do tempo. Quando a gente fala de condicional, você vai dedicar 70% do tempo disponível para condicional para esses assuntos aqui, porque isso aqui é o que vai te fazer dar um salto. Em uma matéria como condicional, que os alunos mal ou bem têm alguma noção, você vai estudar primeiro aquele tema que você domina menos. Agora, uma matéria como tributária, esse aqui, pessoal, é um insight avançado. Uma matéria como tributário, que a maioria dos alunos tem uma dificuldade até em compreensões de conceitos básicos, aí a gente recomenda que ele siga a ordem cronológica, a ordem sequencial dos assuntos. Em matéria que você já tem alguma noção, você pode começar de trás para frente. Aquilo que tu menos entende, por exemplo, digamos que o André colocou que a matéria que ele menos entende é controle de condicionalidade. As ações lá, ADIM, ADC, ADO, ele vai começar o estudo dele constitucional lá em direitos e garantias fundamentais, que ele já domina? Não, ele vai de trás para frente. Quando você aplica isso, pessoal, e aqui eu vou voltar para outra tela. Quando você aplica isso, você está invertendo a discussão sobre a forma tradicional que o povo estuda. Você vai evitar de toda forma não priorizar os assuntos estratégicos. Você vai se concentrar naquelas matérias que têm maior peso. E o erro de número 2 é o seguinte: você vai evitar estudar somente as matérias queridinhas. Existem algumas matérias, pessoal, que elas têm que ser estudadas por bem ou por mal. Eu costumo colocar direito tributário e direito empresarial nessa lista. Eu sei que tem muito aluno que não gosta dessas matérias, eu sei que tem muito aluno que sofre, foge como o diabo da cruz na hora de estudar um tributário da vida, mas eu colocaria o estudo de empresarial e tributário nessa lista. Ainda que você goste ou não goste, não importa qual é a prova de segunda fase você vai fazer. Nessa reta final, eu te recomendo que você priorize o estudo, entre outras matérias, de direito empresarial e de direito tributário. Agora, você vai estudar que assuntos, que temas? Você vai tentar encontrar quais são os temas mais recorrentes dentro dessas matérias. E o terceiro erro, Tadeu, qual será o que a gente pode colocar aqui? Não priorizar assuntos estratégicos, estudar somente as matérias queridas. Qual algum destaque aí que a gente pode dar mais aqui? Questão das... Essa parte pode ser a videoaula, né? Essa reta final não vai dar tempo de
acompanhar aquelas videoaulas tradicionais de cursinhos, né? 3 horas de duração para falar de um desses temas. O Thiago acabou de colocar aí na tela, constitucional. Tem 7 temas específicos. A não ser assim que você tenha muito tempo disponível, mesmo assim ainda seria um desperdício de tempo. Por quê? Porque você pegar um único tema, onde uma videoaula aí tem duração de 3 horas, você deixa de analisar outros aspectos, outras coisas que poderiam estar sendo importantes para ti. Às vezes a leitura do artigo, tu separa ali, tu vai direto no código, né? Tu separa ali os temas por artigos, tu faz uma leitura de 8, 10 artigos em 30 minutos, né? E te livra já daquela obrigação, tu já pode partir para uma próxima etapa, ao invés de ver uma videoaula de 3 horas, né? Que, enfim, tem tudo que envolve uma aula, né? A aula não é só a aula, ainda mais uma aula de cursinho, ainda mais uma aula voltada para o AB, ela é mais um show, é um espetáculo, o cara ele tem que manter a atenção, ele tem que manter o pessoal ali engajado na aula, então vai ter um momento de descontração, vai ter um momento de piada, vai ter um momento ali que não é útil para a tua preparação. E nessa reta final, a ideia é avançar rapidamente. Você pode avançar rapidamente. Um dos caminhos é leitura de doutrina específica, mapa mental, leitura direta, né, da lei. Então, são algumas alternativas. Aí, dependendo de cada caso, dependendo da condição de cada aluno, nós sempre indicamos aí esse melhor caminho. É por isso que é algo tão diferente quando você decide participar, né, de uma imersão, de uma mentoria, porque a gente avalia todo o teu histórico, a gente avalia toda a tua condição e acaba sempre alinhando, acaba sempre mostrando ali o caminho que você deve seguir para bater, né, essa condição aí de avanço, essa condição de acelerar, né, o seu processo de aprendizagem. Eu estou colocando aqui já no roteiro estratégico, no embalo disso aí que o Tadeu falou. Pessoal, o que é que você vai fazer a cada semana? Isso aqui você finalmente vai ter em mãos um roteiro mestre de como executar o seu estudo nessa reta final. Se eu fosse você, é isso que eu faria, porque com base em toda a nossa experiência, orientando alunos, mostrando, experimentando diferentes estratégias, a gente começou a perceber o que é que funciona certo, o que é que funciona mais ou menos, o que é que não funciona. A gente chegou aqui num construto, pessoal, que vai falar o seguinte: o que é que você vai fazer nessa reta final, faltando 4 semanas aí até a data da prova? Você vai evitar esse erro e vai colocar isso aqui na sua rotina semanal de estudo. A cada dia, pessoal, você vai estudar 2 temas a cada dia. A forma como vai estudar especificamente, pessoal, a gente pode não conseguir tratar com maior detalhe, até por uma questão de tempo. Mas é importante que você estude. Quando a gente coloca 2 temas, pessoal, são duas, só corrigir aqui, 2 matérias por dia. Existem alunos aí que se concentram em estudar uma única matéria por dia e depois ele chega na hora da prova e não sabe por que é que fica travado, que dá branco. A sua mente tem que começar a se preparar para essa multiplicidade de temas lá no exame, que lá na prova da OAB são 17 disciplinas que são cobradas. Isso nesse momento. Daqui a pouco vai aumentar para 20. Ou talvez quando você esteja vendo esse vídeo, ela já aumentou para 20. Você não pode estudar, esse é um erro capital que a gente vê muitos alunos cometendo. O aluno tem que estudar pelo menos 2 matérias por dia. Ele não pode, de forma alguma, estudar uma única matéria. Isso aí vai atrapalhar o processo de evolução dele. A outra coisa, utilizando aquele raciocínio, a gente sabe aqui que no Império Jurídico temos vários materiais, curso, treinamento, mentoria, que lá nesses diferentes materiais a gente fala quais são as matérias estratégicas, os temas estratégicos. Você vai precisar acessar esse material para saber a sequência, igual eu mostrei de direito constitucional, existe uma lista aí de 7, 8, 9 matérias estratégicas que você tem que priorizar. Então, tem a disciplina estratégica e tem os temas estratégicos em cada disciplina. À medida que você vai começar a abarcar essas diferentes matérias ao longo do tempo, você vai ver que vai dominar os assuntos que são mais cobrados.
Quando você domina os assuntos mais cobrados, vai aumentar a sua confiança na sua aprovação. De modo que chegue no final da semana, pessoal, você estudou pelo menos 6 ou 7 matérias. Aí, pessoal, vai surgir a dúvida. Ah, beleza, professor Tiago. Eu entendi que são 2 matérias para estudar por dia. Beleza, eu entendi também que eu tenho que priorizar 6, 7 matérias e estudar cada semana. Agora surge a questão: quanto tempo eu dedico para estudar cada matéria? De que forma exatamente eu tenho que estudar essas matérias? Será que eu vou assistir videoaula? Eu já te disse, principalmente na reta final, você não assiste videoaula, tu tem que priorizar outras formas de aprendizado, de acumulação de conhecimento. E questão, como é que você faz em relação à questão? Tiro questões da onde? Respondo quanta questão? O que que eu faço se eu acertar? O que que eu faço se eu errar? E simulado, como fazer? Como não fazer? Quais são os erros? Todos esses detalhes, pessoal, a gente acaba fazendo as orientações específicas dentro da mentoria e da imersão, que é justamente os próximos tópicos aqui que a gente vai enfatizar. Então, observe, pessoal, o que que você vai fazer nos próximos dias? Você vai repetir esse processo aqui em cada uma dessas semanas até a reta final. E aí, se você precisar de auxílio, se você percebeu que essa é uma boa estratégia, mas quer implementar ela com detalhe e com orientação, aí a gente agora vai falar nesse momento para vocês sobre a imersão OAB. Pessoal, a imersão OAB ela tem 2 fases. A primeira fase a gente chama de planejamento, aonde a gente vai, nós vamos já explicar com mais detalhes como é que isso funciona. E na segunda fase é da execução e acompanhamento. Vou aumentar aqui o zoom. Tadeu, pode explicar aí um pouquinho como é que funciona essa discussão da primeira fase? Ok, então, como eu disse para vocês, na primeira fase, na fase de planejamento, a ideia central aqui é basicamente compreender a sua situação, como você está em relação à prova da OAB, tá? Então, vamos fazer algumas perguntas como: quantas horas você estuda por dia? Quanto tempo você pode dedicar para leitura, para absorção de conteúdo? Qual a melhor estratégia, qual a melhor técnica a ser aplicada? Então, toda essa fase aqui é uma fase onde é feito uma conversa mais próxima, né, mais íntima com o aluno, com o objetivo de conhecer a realidade do aluno, tá? E a partir daí fica mais fácil para a gente indicar, né, quais os próximos passos, como montar esse planejamento mestre, né, montar esse roteiro estratégico para o aluno, tá? Então a ideia é algo totalmente personalizado. Tá? Então, diferente dos cursos em massa, aqui a ideia é atender à sua necessidade, é identificar as suas forças, dar condições para que você continue desenvolvendo elas, identificar os seus pontos fracos e trabalhar para que eles venham a ser fortalecidos, tá? Para que você não tenha um resultado ruim na prova do AB. Passada essa etapa de planejamento, nós avançamos para a próxima etapa, tá? Que é basicamente a parte de execução e acompanhamento. A primeira parte de planejamento é uma parte, né, essencial, fundamental. Mas de nada adianta planejar, de nada adianta estabelecer uma meta se você não executar. Se você não coloca em prática, aquilo se mantém como um sonho, tá? Então, para isso se tornar realidade, você tem que começar a empilhar os tijolos ali para chegar, né, nos 40 pontos que você deseja. Inclusive, a gente sempre propõe para os nossos alunos que, além dos 40 pontos, ele foque numa pontuação um pouco maior, né, a margem de segurança. Nós temos aí algumas palestras que vão falar a respeito, né? Nós temos alguns cursos que falam a respeito, que é justamente o mito das 40 questões. Você não deve focar nas 40 questões, levando em consideração que a prova do AB ela tem uma oscilação de dificuldade, tá? É, e é totalmente aleatório, a gente não pode definir que essa prova ela vai ser mais ou menos difícil que as anteriores, mas a OAB é cíclica. Você vai perceber, olhando o resultado das provas anteriores, tem prova que tem 50% de aprovação na primeira fase
e tem prova que tem 70% de reprovação. Tá? A taxa de 50 cai para 20, para 30, tem provas aí que ficou na casa dos 20% de aprovação apenas. Então, se a gente compreende que a prova da AB ela tem esses ciclos, que tem provas que vêm com uma exigência muito maior, você não pode fazer uma preparação focando apenas nos 40 pontos, porque isso coloca em risco, né, todo o planejamento, todo o processo que você passou. A Isso. ideia aqui... Vai, Thiago, vontade. Tadeu pode já explicar ali aqueles passos, pessoal, mas eu só registro aqui que essa primeira fase da imersão é uma fase intensiva, em coisa ali de 2, 3 dias, de acordo com o calendário que vai ser feito para quem fechar com a imersão, a gente faz um treinamento intensivo de vocês com base no método aqui que a gente trabalha no Império Jurídico. Essa coisa de 2, 3 dias, a gente vai te dizer o que é que você vai fazer na segunda etapa. Você vai aprender o exato caminho que você vai trilhar. Então, em coisas de 2 ou 3 dias, por isso que a gente chama de imersão. É um conhecimento que a gente transfere de o que você vai fazer na sequência para executar. Porque a segunda fase vai vir apenas a execução e o acompanhamento. Você já vai aprender o que tem que fazer. Observe, pessoal, aqui não são aulas de conteúdo jurídico. A gente vai te dar orientações intensas, específicas, de nível estratégico, de como é que você vai executar o seu estudo na fase seguinte. Na segunda fase, pessoal, vai acontecer a execução e o acompanhamento. A gente fala que isso aqui tem uma duração total de 4 semanas ou 30 dias. Então, na primeira semana, você vai receber as orientações específicas, que o Tadeu vai já falar ali, e depois você vai, na segunda fase, você vai ter ali o período de 3 semanas para fazer a execução daquilo que foi definido na fase de planejamento. Essa execução aqui vai ter a duração de 3 semanas até completar o período de 4 semanas. Então, esse treinamento intensivo aqui, que tem uma duração de 2, 3 dias, ele é a primeira semana. Aí, esse aqui é a segunda, terceira, quarta semana. Agora, o que que a gente vai trabalhar dentro da imersão na fase de planejamento? Vai lá, Dudu. Ok, então, primeiro o plano médio da aprovação, tá? No plano médio da aprovação, toda essa parte inicial, né, de avaliação da condição do acadêmico. Nós vamos pegar aqui o perfil do aluno, vamos traçar o perfil do aluno, vamos traçar aptidões, vamos traçar ali possíveis dificuldades e alinhar esse plano médio de aprovação. Depois, ainda dentro de orientação e definição, dentro desse planejamento. Vamos apresentar um planejamento de estudos, tá? Como que funciona, quais disciplinas o Thiago mostrou, inclusive, aqui, né, os principais temas de constitucional. Assim como nós temos os principais temas de constitucional, devem ser priorizados, nós temos de todas as outras disciplinas. Então, nós vamos te mostrar, olha, aqui é essencial para essa reta final você estudar o tema A, B, C e D. Tá? Pega lá tributário, você vai estudar o tema 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Pronto. Ali é o 80-20, ali é onde você tem o maior potencial, né, de tirar pontos, de conseguir uma pontuação maior, porque esses temas são recorrentes, esses temas são cobrados com uma maior frequência no exame de ordem. Ao invés de apostar em algo que nunca caiu, é mais inteligente, é mais razoável você apostar em temas que são recorrentes, que todas as provas, ou na maioria das provas, estão sendo cobradas. Então, a gente passa aqui, nesse momento, matérias estratégicas, o Thiago falou lá atrás, 6 ou 7 disciplinas, né? Botou ali na outra aba do mapa mental, 6 ou 7 disciplinas por semana. Então, aqui a ideia de montar esse planejamento com essas disciplinas, né? 6 ou 7 disciplinas ao longo da semana, e daí nós temos a outra perna, né? O outro ponto essencial em relação a esse planejamento de priorização. Vamos lá. Primeiro, avaliação da condição do aluno, depois, as principais disciplinas, e aí, numa camada mais profunda, a ideia do especialista em questões e simulados. Como que você se transforma em especialista em questão e simulado?
tá? O que fazer para poder se tornar especialista em questões? Como que eu vou implementar as questões dentro do meu roteiro de estudos? Como que as questões vão me ajudar a fixar o conteúdo? Como que eu posso usar as questões como mais uma arma, como mais uma ferramenta, né, nessa reta final de OAB? Como o simulado é interessante para estudar as disciplinas menores? Como usar o simulado da forma mais inteligente possível, onde encontrar os melhores simulados, tá? Qual ferramenta que eu uso para acessar as questões, tudo isso a gente fala lá dentro da nossa imersão. E o outro eixo, tá? Gente, isso que nós estamos mostrando para vocês, imagina como se fossem pilares, tá? Se algum deles não for atendido, se algum deles não for levado em consideração, você corre um grande risco de ter um problema na estrutura central, né, do seu planejamento. Então, você tem que manter todos eles firmes, tem que manter todos eles fortes para que você consiga chegar nesse resultado. Fala aí, Thiago. E é aqui, pessoal, que a maioria dos alunos erra. Porque, observe, quando a gente está falando que a gente tem um método específico, olha, desde 2012 orientando gente sobre como se preparar para a OAB em graduação, cursos de especialização, cursinhos preparatórios, mentorias. Pessoal, a gente percebe que é justamente nesse ponto que a maioria dos alunos vão ter a maior dificuldade. Como é que o aluno vai encaixar, por exemplo, uma rotina que envolva revisão numa reta final de prova, que o tempo está tudo muito apertado? Ah, existem mapas mentais, existem anotações, existem livros com resumo. Qual é a melhor ferramenta? Qual é a que melhor se encaixa no estudo de reta final? Ou ainda, se eu tiver com mais tempo, tudo, pessoal, existe uma solução específica e adequada com a sua necessidade. E é nessa hora que os alunos cometem o maior erro. Tem aluno que comete o maior erro, que é não revisar. E tem aluno que comete o erro em não colocar a estratégia correta em prática numa rotina de reta final ou quando ele tem mais médio ou longo prazo. Como é a forma? Ah, professor, responder questão eu já faço. Qual é a forma que você responde questão? Você abre o aplicativo lá que você tem no celular e sai respondendo questões aleatoriamente. Qual é a relação do que tu está estudando com as questões que tu está respondendo? Simulados. A pessoa encaixa quantos? Daqui até a data da prova, eu tenho que realizar quantos? Qual é a forma mais adequada para me responder um simulado? É no computador? Quando é que eu vou e imprimo a prova? Quando é que eu faço no celular? Já te adianto, no celular nunca, mas eu posso fazer no computador, no coisa? Qual é o mix ideal de juntar essas peças? Tudo isso, pessoal, a gente vai ter nessa primeira fase da imersão, que é essa fase de planejamento. A gente chama essa fase inicial de imersão porque a gente vai dar essas orientações e definições dentro da primeira semana. Aí vai vir a fase 2, a segunda fase, que é a fase de execução. Você vai pegar aquilo que colocou. Tem gente, pessoal, que com essa primeira fase, ele já consegue trilhar o caminho, ele já dá aquele gás inicial e aí ele já aumenta a sua confiança na própria preparação. Se ele precisar de ajuda, aí ele vai participar de encontros para tirar uma dúvida específica, aquilo. Pode mandar também mensagem, é uma das possibilidades aqui da imersão, o envio de mensagem para o professor, porque está travado em alguma parte, que é uma orientação específica. Mas nessa fase de execução e acompanhamento, o aluno vai sentar a bunda dele na carteira, vai executar. Se precisar, ele pode participar de um encontro que a gente realiza dentro da semana. Se não, professor, eu estou indo bem, pode só mandar o resultado lá, que a gente tem ferramentas para o aluno conseguir mostrar a evolução dele ao longo da preparação e muito mais. Além disso que a gente está colocando aqui, dentro de um projeto como esse da imersão, ainda tem muito mais. Aí chega na parte que a gente fala aqui do investimento, pessoal, papo reto. 12 parcelas de R$ 99,70. Isso representa um investimento à vista de R$ 997, na mesma linha de programas semelhantes que a gente já tem aqui no Império, mas desenhado de uma forma que concentra a orientação num período mais curto, para você depois ter o acompanhamento. Você vai executar, se precisar de ajuda, vem, procura a gente. Se não precisar de ajuda, você vai só lá e executa o plano que foi traçado. Esse investimento, pessoal, ele é um investimento para
Somente quem tem a capacidade financeira de executar esse investimento agora vai conseguir ter a nossa ajuda pessoal nessa orientação, nessa reta final da OAB. A gente coloca um investimento significativo porque, na nossa experiência, a gente já percebeu. O aluno que está comprometido, uma coisa é você pegar um. Tem muito conteúdo gratuito na internet, a pessoa, uma videoaula, não sei o quê, orientações, mas o aluno, quando ele não bota a mão no bolso, ele não gera o compromisso necessário para romper aquela fase inicial de dificuldade, de travamento. Quando ele faz o investimento, ele se compromete. A gente quer alunos comprometidos com o sucesso no direito. Quando a gente fala da aprovação do exame da OAB, esse aqui, pessoal, é o melhor caminho que a gente conhece e quer indicar para vocês. Se você tem o interesse de participar da imersão, a solução é muito simples. Você vai ter que entrar em contato, se faz parte de algum dos nossos grupos WhatsApp, Telegram, mande uma mensagem para a gente para falar com os administradores do grupo e fala, eu tenho interesse na imersão, como que eu faço para me manda o link. Você vai pedir o link, a gente vai bater um papo com você, manda o link e você vai entrar e começar as atividades da imersão nos próximos dias. A outra solução é mandar um inbox dizendo, professor, me manda o link, eu quero entrar na imersão. Eu tenho pressa. Esse, inclusive, é o perfil ideal, pessoal. Dentro da mentoria, da imersão, a gente já percebeu que o aluno que tem um perfil ideal é aquele aluno que não tem mais tempo a perder, a pessoa já fez vários cursos, já comprou curso, treinamento, tem gente até que já fez outra, entre aspas, mentorias. Pessoal, tá cheio de mentoria no mercado, entre aspas, que na verdade, é um curso gravado disfarçado de mentoria. Não, na nossa imersão, nas nossas mentorias, funcionam como verdadeiras consultorias. A gente pega a realidade do aluno, bate o papo com ele, orienta especificamente para a necessidade dele e, além disso, faz o acompanhamento. Não é uma questão que você vai ficar largado, não é uma falsa orientação. Você vai ter o acompanhamento, o plano é personalizado, o acompanhamento é personalizado e ele se dá de forma semanal, durante todo o período que tem a duração de 30 dias ou 4 semanas. Se você tem interesse, se você está comprometido com a sua aprovação, se você tem a capacidade de fazer um investimento desse momento, se você não tem a capacidade de investir agora, a gente deseja que você tenha uma melhor condição, melhore essa situação, consiga ultrapassar essa dificuldade financeira momentânea que está enfrentando, mas quem tem a condição financeira de investir nesse momento, a gente deixa esse convite, que é um dos melhores produtos e serviços que a gente tem aqui no Império, é a imersão OAB e a mentoria OAB. Esse convite, a gente vai vender essa imersão, pessoal, por poucos dias. Por quê? Essa orientação e acompanhamento que tem uma duração de 4 semanas, daqui até a data da prova, daqui a poucos dias vai encerrar isso por um aspecto logístico nosso aqui da empresa, não é isso, Tadeu? Isso mesmo. Então, gente, eu acho que a melhor qualidade, o melhor dom aí que o aluno tem é o de fazer boas escolhas, tomar boas decisões, tá? Se você quer garantir, assim, e saber que teve a melhor preparação, que teve na reta final o acompanhamento ideal, o melhor que você poderia ter para a reta final, eu acho que esse é o caminho, tá? Essa é a melhor alternativa para você. Por quê, gente? Porque são aí, no meu caso, já praticamente 9 anos, o Thiago já está há muito tempo, há 10 anos já no mercado, então, assim, o que a gente está passando para vocês aqui é a nossa vivência, a nossa prática, tá? E a nossa experiência. Então, é uma condição especial, encerramento super rápido, tá? Então, você não pode perder tempo, você não pode dormir no ponto, senão daqui a pouquinho você não participa mais. E assim, é claro, você pode fazer tudo sozinho, que a gente te dá algumas ideias, te mostramos o caminho, mas lá dentro, né, nós não vamos só mostrar o caminho, não. Nós vamos pegar na tua mão e vamos te acompanhar nessa jornada aí de reta final. Vamos mostrar para você os atalhos e as armadilhas que a prova da OAB tem, né? E como você pode aproveitar da melhor forma possível. Então, né? Aí cabe a você tomar essa melhor decisão agora, cabe a vocês que estão aqui assistindo a gente pensar no que é melhor para você, tá? Hoje, só a inscrição na OAB aí é R$ 300, né? Então,
sem falar de todo o impacto emocional, psicológico que causa uma reprovação. Então, se você não quer mais viver esse cenário, ou se você vai fazer pela primeira vez e quer garantir, né, quer ter a certeza que fez o que tinha de melhor para fazer em relação à preparação, esse é o seu próximo passo ideal. Então é isso, pessoal. Nós temos vários casos de sucesso nos nossos programas avançados. Gente aí que saiu da casa de 35 e chegou na casa de 50 questões na primeira fase. Tem gente, esses dias encerrou o ciclo de segunda fase, a gente recebeu mensagens de agradecimento de alunos. A gente até, eu particularmente nem gosto tanto de colocar isso por diferentes alunos e tal, porque cada caso é um caso, né? Tem alunos como o da Márcia recentemente, acho que estava até postando na rede social. O caso da Márcia foi um case sensacional, passou aí de 35 questões. Durante os simulados, ela chegou a acertar até 55 questões. Meio dia da prova, ela estava se sentindo doente e ela falou explicitamente que ela só conseguiu passar na prova porque ela passou pela preparação durante as mentorias que a gente fez com ela e esse momento ela conseguiu ter a tranquilidade necessária para obter a aprovação. Então é isso, pessoal. Nesse momento a gente abre aqui. Se alguém quiser fazer alguma dúvida, alguma pergunta, esse pode ser o momento ideal para você tirar a dúvida. Pode falar. Quer falar alguma coisa, Ivani? Quer fazer a pergunta? A gente fez uma apresentação aqui sobre esse roteiro estratégico e nesse momento a gente fez a apresentação da imersão da UAB. Pode falar, Ivonira. Ivanira, perdão. Se alguém quiser. O microfone tá fechado, Vanilo. Se você quiser, clica no ícone aí, no botãozinho do microfone. Se alguém nas outras transmissões quiser fazer a pergunta, pode utilizar o chat também. Quem está ao vivo aqui com a gente pode. Bom, pessoal, então é isso. A gente está chegando aqui nessa reta final. Tem alguns alunos que mandaram dúvidas lá na rede social, a gente pode aproveitar para responder. Pessoal, o perfil ideal do aluno, quando a gente fala de imersão, é aquela pessoa ali que já fez provas anteriores, acertou ali na casa de 35, 37, 38, a pessoa que está na beira de passar. Você às vezes sente isso, que está na beira de passar? Eu preciso de alguns pontos a mais, pois um planejamento que a gente faz dentro de uma mentoria de uma imersão, ela vai te ajudar demais. O aluno que vai fazer a prova pela primeira vez e quer aumentar o grau de confiança para obter o sucesso, ele também pode vir para cá. Uma pergunta muito comum, olha, eu não tenho tanto tempo para estudar, será que isso serve para mim? O que que o Tadeu diz nesses casos? Mas, assim, Thiago, nós conseguimos desenvolver, né, através aí de muito estudo, de discutir por longos períodos, né, de avaliar e entregar sempre algumas alternativas aos nossos alunos, nós conseguimos refinar uma linha de estudos que, a partir de uma hora e meia, né, por dia, né, e é claro, uma compensação aí no final de semana, distribuir um tempinho a mais no final de semana, se torna plenamente possível. O ideal é que você não fique, que os alunos, né, sempre, essa pergunta é muito recorrente, ela acaba sendo até comum. Professor, quanto tempo eu devo estudar por dia? Cara, a receita, a fórmula que serve para mim, não serve para ti. O ideal é que você estude com qualidade. Se você tem uma hora por dia e consegue estudar com qualidade, você aplicando tudo isso que a gente mostrou aqui, né? Fazendo um estudo de qualidade, você vai render muito mais do que aquele que tem 3 horas e não estuda com qualidade. Tem uma hora de estudo com atenção, com estratégia, com foco, tá tudo direitinho, seguindo o roteiro certinho de estudo, é muito mais relevante, te traz muito mais resultado
do que o aluno que passa 3 horas vendo uma videoaula. Ele vai tirar um cochilo ali durante a videoaula, ele vai começar devagar nas ideias dele, ele vai viajar ali. O professor está explicando uma coisa, você está pensando se botou ração para o gato ou para o cachorro, né? Enquanto o cara está lá na videoaula. Então, assim, a ideia é que você estude com qualidade. A nossa ideia aqui, além do conteúdo, é claro, é apresentar condições de estudo estratégico, né? Essa é a nosso principal objetivo. A imersão, ela tem como foco central, a entrega do conteúdo, é o estudo estratégico, né? Como você otimiza não só o seu tempo de estudo, mas otimiza o conteúdo a ser estudado, otimiza o processo de revisão, o processo de aprendizagem, um processo de fixação de conteúdo, tudo isso é o que vai ser entregue na nossa imersão AB. Essa que é a principal pegada aí da nossa imersão. Isso, pessoal. E agora a gente já tem uma reunião logo na sequência, já vai dar 10 horas. A gente encerra. Quem quiser tirar mais alguma dúvida específica, pode mandar uma mensagem no privado lá, procura o grupo, o administrador no grupo lá do Zap, do WhatsApp, ou então lá no Instagram do Império, manda um direct, pode fazer alguma pergunta específica, ou então pedindo o link diretamente. Com isso a gente Isso. encerra, dá bom dia para todo mundo e nos vemos em breve, lá dentro da imersão. Valeu, pessoal. Bacana. Um abraço a todos. Tchau, tchau.